Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais DevSecOps Podcast. São 178 episódios com esse. Eu fui ver a conta antes de começar a gravar para eu não errar. 178 episódios. Com a metade da pós-graduação já, né? 365 horas, 178 horas, enfim. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Nossa, o time inteiro hoje aqui, hein, cara? O Benhur que tá internacional, né? Agora viaja pelo mundo. Vai querer gravar só em inglês daqui a pouco também. O Marcos que vive de férias, então nunca aparece. O salário tem dia, mas os caras não aparecem para gravar aqui. O que importa é que a gente está reunido hoje e temos uma convidada especial. A gente vai falar sobre ela, a gente vai apresentá-la para vocês. Antes de falar da nossa convidada, lembrem-se, o DevSecOps Podcast tem o suporte da Nova 8 e da Snyk, e que a Nova 8 é a distribuidora oficial da Snyk no Brasil. Então, se você tem interesse aí nas soluções da Snyk, entre em contato com a Nova 8. No nosso site, lá devsecopspodcast.com.br, tem o link ou lá na descrição do nosso vídeo no YouTube. Lembrar também sobre a parceria com a Gold Security, com a Digital Oak, e não se esqueça, você já perguntou se você estava sobre risco, né? Enfim, se está sendo sobre ataque, especialmente sobre o episódio que a gente vai falar hoje, né? The Fear Incident Response. Fale com o pessoal da Purple Bird Security. Eles vão te ajudar com certeza. Bom, convidada, presente-se. Primeiramente, obrigado aí pelo tempo, né, pela disponibilidade, pela reagenda, né, a gente teve que remarcar, porque deram cano na gente aqui, a gente já teve que remarcar, mas enfim, agradeço aí pela Letícia Pereira, que veio participar com a gente hoje. Se apresenta um pouco aí pro pessoal, fala um pouco do que você faz, para onde você está indo, e aí a gente já fala sobre o tema de hoje. Oi, bom dia, pessoal. Sou a Letícia, atuo como líder numa equipe de Search e também de CTI, que é mais um foco de resposta a incidente e threat intelligence. Meu campo de atuação hoje, né, atuo na parte da liderança de uma equipe, que tive a oportunidade de criar essa equipe do zero para poder, como é que montava um Search, ver toda essa experiência, criar processo, recrutar pessoas, desenvolver pessoas, e hoje está aqui para a gente poder trocar umas ideias de um caso que vem aumentando assim desde o tempo que eu comecei, que foi incidentes em web, né? Algo que até então antes a gente pegava pouco, mas só esse ano aqui a gente pegou alguns casos bem brabos que deram um impacto muito grande. Boa! Aí vou começar perguntando para os nossos meninos aqui, né, o Marcos e o Benhur. Vocês já tiveram algum incidente em web? Cara, eu vou dizer que foi um incidente, mas na época eu não trabalhava com segurança, não tinha muita noção disso, que foi mais ter o website pichado, né? Trabalhei numa empresa que toda semana tinha um site pichado lá. A gente trocou acho que umas 3, 4 vezes de web provider lá. Nem vou falar os nomes, mas um era o bem conhecido do mercado, depois a gente trocou para um outro, no final acabou hospedando internamente e não adiantou de porra nenhuma. Puta que pariu. Tem um nome isso, é o defacing, né? O defacing, o famoso defacing. Né? O defacing, cara. Quem nunca teve defacement que atira a primeira pedra, né? E você, Benhur, já tomou um defacement? Não. Tem de segurança. Hoje de manhã eu ainda não tive nenhum, né? Hoje está hoje até o presente momento, né? Até o presente momento tá tranquilo, o celular tá desligado, eu acabei de chegar aqui, então tá tudo certo. Mas, cara, já foram alguns, né? Já foram alguns. E acredito que um dos que foi mais difícil de lidar com relação a isso foi uma fraude de cartão de crédito, né? Que é um que envolve muitos steps internos, e ele não é uma explotação fácil de identificar, né? Não é um comando, uma série de caracteres que você busca num log e, cara, achei aqui o indicador de comprometimento, porque aqui tinha uma aspa simples em algum lugar aqui, eu descobri que isso aqui não é um input padrão. Não, é quando começam a usar o sistema de forma legítima e uma falha numa regra de negócio te complica, porque todos os dados estão ok, né? Mas o dinheiro saiu sem que deveria ter saído, né? Exato. No final do episódio eu vou contar um caso sobre fraude de cartão também, mas manda aí, Letícia, você é convidado, o palco é seu, fala aí. Então, isso daí realmente é o caso mais sinistro que a gente pegou, 2, né? Que é justamente quando
não é um SQL injection, não é um XSS, não é alguma falha ali no servidor nem nada. É quando a própria aplicação é a própria falha, a forma como ela foi desenvolvida. E essa parte, para a gente aqui que responde incidente, é muito sinistra porque a gente não conhece a aplicação, né? Geralmente, por mais que a gente, ainda mais que eu faço parte de consultoria, né? Quando nós somos da parte de resposta a incidente do próprio produto de uma empresa, é mais fácil porque você tem pessoas que conhecem dentro da empresa, você já conhece um pouco mais do processo, você já entende um pouco mais como é que as coisas funcionam. Mas do nosso ponto de vista aqui, que é um setor de consultoria, a gente muitas vezes tem que conhecer. Claro que depende muito do contexto, mas assim, às vezes a gente até conhece o negócio do cliente, a gente até conhece a aplicação do cliente, a gente até conhece algumas informações, mas assim, para você responder ao incidente, para você identificar exatamente de onde está sendo aquela falha, o que está causando aquilo ali, você precisa ter um conhecimento da aplicação e como que ela foi desenvolvida de um jeito muito mais aprofundado do que a gente aqui em resposta a incidente que entra ali só quando dá algum BO e a gente tem que apagar algum incêndio. E descobrir isso na hora, no momento que você está fazendo a sala de guerra e tentar ali junto com os devs para poder entender como é que funcionam todos os fluxos de comunicação da aplicação, como é que ela está ali, onde que ela está hospedada, qual tecnologia que ela usa. A gente tem que ir ali fazendo e nem sempre os devs estão com vontade de falar, então a gente tem que, né, ali porque a galera, eu acho que um grande fator que preocupa muito, acredito que na parte de desenvolvimento, eu acho que eles devem ter medo de falar para não verem que foi alguma besteira que às vezes eles fizeram. Então, a gente aqui do lado da resposta incidente, a gente fica tipo, cara, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai fazer tal coisa? Porque a gente não conhece a aplicação a fundo, né? E é muito. Um dos casos que a gente pegou foi muito difícil, assim, a gente ficou acho que 2 meses numa resposta e a gente já sabia 2 dias de resposta o que deveria ser feito, o que precisava ser feito. Mas era uma aplicação que era legado e a implementação que a gente precisava que eles fizessem, que era simplesmente adicionar um multifator de autenticação, que já resolveria boa parte do problema, quebraria a aplicação. Assim, como é que você responde um incidente que se você botar um multifator de autenticação, você precisa de todo um processo para isso acontecer? Foi muito complicado, a gente ficou ali, eles implementavam uma medida, o atacante ia lá e vinha novamente, roubava uma credencial e vinha novamente. Aí eles iam lá, corrigiam alguma coisa, o atacante ia, porque ele estava ali com uma persistência, a gente acredita que ele devia ter uma base de credencial vazada que era válida, e o pessoal resetava a credencial, resetava a token, mas nada estava funcionando, e a gente falava, gente, você precisa resetar e botar um multifator de autenticação, porque o cara tentava ali no brute force e acabava conseguindo. Então foram 2 meses aí para o MFA sair, e quando saiu a gente conseguiu ter um pouco de paz, digamos assim, né? E de fato a ideia que a gente falou você não vai resolver o problema, mas pelo menos você vai parar o incidente e vai ganhar tempo para você conseguir corrigir o que precisa ser corrigido, né? Porque quando a gente está trabalhando na resposta, a gente tem, claro, todas aquelas fases de resposta a incidente, até a erradicação e tal, mas tem casos, às vezes, que a gente só pode ir até a contenção, a gente não consegue fazer parte da recuperação do ambiente. E é muito o que acaba acontecendo quando é web, porque a gente aqui vai atrás de soluções, né? Pontos que possam ajudar as pessoas a parar o incidente, mas às vezes a solução em si vai depender de um desenvolvedor sênior que tem um conhecimento melhor de tal tecnologia, ou de tal aplicação, ou de tal processo da empresa. Então a gente acaba ficando um pouco limitado em alguns pontos até a contenção mesmo, que foi o nosso caso, né? A gente falou, entendo que é uma aplicação legada, entendo que não é muito simples de você construir uma aplicação nova, mas essa falha que vocês estão sofrendo não tem outro jeito. O cara ele pode descobrir a senha e ele pode até de repente tentar burlar o MFA, porque não existe bala de prata, né? E vai conseguir de novo.
pelo visto, funcionou e a gente não teve mais incidentes nessa aplicação específica. E é uma bela introdução, um caso onde mostra que você tem um legado, como a gente estava falando offline aqui, com um dos membros, para não falar muita coisa, o legado tem 10 milhões de linhas de código. Nem fazer SAST os caras conseguem direito, porque ninguém processa 10 milhões de linhas de código em cloud. Mas enfim. Então, assim, você tem um legado onde como a Letícia falou muito bem, né? Uma simples mexida. A gente sabe que ativar o MFA, você vai lá no Office 365, flaga, tá ativado, né? Ou no AD, enfim, onde quer que seja o seu provider, você vai lá e flaga. Mas o impacto disso por conta da arquitetura da aplicação, porque não foi pensado isso lá atrás, aquela coisa toda, quebra a aplicação. É um absurdo, uma mexida tão simples, você fala, putz, quebra todo o meu processo, eu não consigo. E aí, o pior, não é nem eu não consigo. Se fosse um projeto de migração e avanço tecnológico, é uma discussão. Mas olha, estamos com um problema, é necessário fazer isso, urgente. Não dá, porque senão quebra a aplicação. Então você vê que, como vários tópicos aqui, né? Arquitetura pensada, né? O próprio time de segurança, enfim. Mas você começou também falando, Letícia, e aí a minha próxima pergunta é sobre até começar a responder um incidente, traz um pouco de trabalho, né? Você falou, muito dev não quer falar alguma coisa, tal. Eu sempre brinco, né, que o time de resposta a incidentes, muitas vezes, eles fazem um forense interno antes de começar uma resposta a incidente. Porque tem que descobrir quem é o dono da aplicação, onde é que está o log, qual a tecnologia, o que chama o quê. Às vezes um diagrama simples já resolveria boa parte dos problemas, né? Mas, enfim. É real isso? Então tem que fazer uma investigação interna antes de começar a fazer uma resposta a incidentes? Sim, a aplicação gerar log é um privilégio. Assim, se a aplicação ela gera log, já é um privilégio. Assim, nossa, estamos em 2050. Gerar log até gera, né? Mas quando você gera um log que dá para ver o que está acontecendo, é outra história, né? Porque também só gerar log não é o suficiente. Você tem que também ter uma boa configuração para você gerar logs que falem coisas para você, porque nem sempre, mas assim, só de ter log já é um leve alívio, né? E sim, a gente precisa fazer um entendimento de como é que funciona, tanto é que quando a gente pega, principalmente casos de regra de negócio que tem alguma falha, né? A gente tem que perguntar como é que a aplicação funciona. A gente tem que falar assim, olha, me explica como é que qual é a interação do usuário, me explica como é que você acessa a aplicação, me explica onde que ela está hospedada, me explica todos os fluxos que ela tem. Se você tiver aí algum diagrama, se eu tiver algum desenho, envia para a gente. Poucos casos são os que tem. Mas a gente sempre pede, porque assim, é o primeiro passo para a gente conseguir entender, porque quando a gente já entra na sala e o problema já está acontecendo, a equipe de desenvolvimento, eles falam com a gente como se a gente trabalhasse junto ali deles, e eles ficam, não, porque a gente está fazendo assim, sei lá, que aí eles sempre citam uns nomes lá, assim, que cada um tem um nome para cada coisa, não, porque tá em não sei aonde, porque não sei o que, e a gente fica tipo, o que é isso? Primeiro me explica o que é isso. E aí a gente acaba tendo muito dessa dificuldade mesmo de primeiro entender como é que funciona, para a gente poder saber, tipo, qual que foi o fluxo, né? Como é que, como o Berro citou, né? A gente já pegou casos de fraude de cartão de crédito que utilizavam estavam criando cartões de crédito falsos e utilizavam, esse foi um outro caso, né? Criavam cartões de crédito falso e o atacante utilizava para ficar fazendo compras por conta do limite da empresa, o cartão virtual, né? Que era gerado. E aí foi coisa de maluco, porque a gente teve que primeiro entender, fazer um desenho de toda a aplicação, porque nem quem estava desenvolvendo sabia direito quais eram os processos e com o que falava, onde que estava. E a gente teve que fazer primeiro junto disso, para a gente poder entender o que estava acontecendo. Aí tinha gente que, não, porque sou eu que cuido da infra. Mas quem desenvolve é outra pessoa de outra área que tem que ir lá falar com não sei quem. A gente, tipo, tá, então traz a pessoa aqui. Não dá para aparecer, a pessoa não tem agenda. A gente fica, tá. É complicado. Cara, a Letícia vai falando, já vai cansando, assim. Não você falar, né? Mas assim, de você ver a morosidade das coisas acontecerem. Imagina você chega no hospital, você tá morrendo, aí o médico fala, então, agora não tem agenda. Então, agora, putz, eu tenho outra reunião, putz, eu não sei onde é a sala que o cara tá internado. Sabe,
chega a ser uns absurdos. Benhur, você que tá aí todo elegante hoje, o cara veio de terno, Marcos. Eu exijo que daqui pra frente, eu tô de pijama, eu exijo daqui pra frente, também. eu exijo que daqui pra frente passemos a gravar de terno. O cara tá na estica. E o senhor aí de camisa, sei lá que camisa é essa, eu tô de pijama. A Letícia, eu vou dar um desconto porque é convidado. Convidado tem todos os direitos aqui, mas pô, o cara tá na estica. Benhur, você que tá aí na elegância de hoje, fala pra mim o seguinte. A Letícia falou muito bem do problema e dos problemas. Como é que nós, de AppSec, podemos ajudar os times de C-Search, DeFi e etc. Como é que a gente pode ajudar essa galera a não sofrer tanto? Porque o dev é um caso, né? Essa galera aí eu já, sei lá, cortei relações. Né? Como é que a gente pode ajudá-los de uma maneira mais prática a literalmente ter menos dor, né? Ser uma vida mais simples. Vamos lá, né? Primeira resposta, né? Eu estudo na elegância, né? Pelo menos, graças a Deus, que eu não fui preso e vim na elegância para pegar a série especial e gastei minha ligação com o podcast. Então, Aí, essa é a primeira questão, né? Poderia ligar para minha esposa e dizer, amor, fui preso, mas não, tem um podcast para fazer, então vamos lá. Boa. A segunda questão é... Vamos pegar esse caso, né, onde a gente tem um incidente, eu passei por mais de uma vez, né, questão de folha do tipo, cara, estamos investigando um caso X. Teve um outro caso que foi bem legal, que a gente tinha uma suspeita, tinha uma fraude que a gente identificou, né, e a gente tinha uma suspeita se era bot ou era fraude da fraude, que é um cenário absurdo. Quando é o fraude da fraude o cara é um fraudador, e aí ele pega um laranja e ele fala, o laranja fala, eu não reconheço essa compra. Mas na verdade o cara reconhece, ele faz parte da fraude. Só que ele tem dois, tem um cara que tá com ele fazendo compra, e aí esse cara diz que o cartão dele foi roubado. E a gente não sabe se o cara ele é o fraudador, que é pra ficar a fraude da fraude, ou se realmente ele teve malware na máquina dele que comprometeu o acesso dele, o cartão de crédito, assim por diante, tá? E a gente precisou, né, adentrar os detalhes e buscar todos os logs possíveis, né? Então, apenas para definir o método, a URL e o status code de resposta não é log, tá? Beleza? Isso só ajuda um pouco a gente a definir quando algo teve sucesso ou não, mas não ajuda tanto no forense, né? E logar todo o body é impossível, porque senão a gente teria que gastar um submarino de dinheiro para guardar logs de storage, né? Então, log modeling, toda a parte de definição de log de auditoria. E esse é o processo que ele é obrigatório, né? Então vamos lá, como que a galera de desenvolvimento de AppSec, não desenvolvimento, AppSec pode ajudar? A primeira questão é ter bem definidos os requisitos de segurança para as aplicações, entre eles os logs que a aplicação precisa ter quando alguma operação crítica. Por exemplo, cara, logins. Eu tenho log? Tenho ou não tenho? Uma pessoa de AppSec, que no momento que viu uma operação crítica e fez uma modelagem de ameaça, ou está revisando o sistema, porque a gente vai chegar na modelagem de ameaça, ela viu que naquela operação crítica não tinha um 2FA, ela já podia ter levantado essa bola antes, entendeu? Antes do forense chegar lá. Cara, peraí. Fui lá ver os logs para atender a equipe de resposta a incidente para caso algo... É aquele esquema, né? Se alguma merda acontecer aqui, que é um ponto crítico, a gente consegue saber o que aconteceu? Porque essa é a resposta que a gente quer no momento. A gente vai vincular essa resposta a várias outras para chegar na solução do caso, né? Então, definição de log modeling dentro do que a gente tem já começa por aí. E não é só o pessoal de AppSec, é o pessoal de segurança que vai resolver isso. O pessoal de antifraude vai precisar disso. O pessoal de auditoria vai precisar disso. E aí onde está um outro ponto. Saber conectar politicamente mais de uma área envolvida num problema. Saber articular isso dentro da empresa é importante também. A segunda questão é a modelagem de ameaça em si. Isso poderia ter prevenido ou reduzido muito a probabilidade desse problema acontecer. Porque a modelagem de ameaça, ela começa com o quê? Com a arquitetura do sistema. Eu ia falar com o requisito funcional. Mas, exato, mas tu vai chegar do cara,
deixa eu ver como é que isso aqui é, como ele funciona, o que a gente tem, quem são as pessoas, qual é que é o sistema envolvido, o que faz a aplicação, onde faz a aplicação. Isso serve de insumo para a resposta a incidente também. Então, em resumo, se é que ele vai ajudar nesse contexto, na minha visão, de duas formas. A primeira é conhecendo o sistema que a gente tem dentro de casa, porque se a gente não conhece o que a gente está fazendo com o AppSec, e a segunda é garantir que o mínimo que a gente precisa de segurança no contexto de resposta a incidentes seja aplicado, né? Que a gente cuida, né? Então, essa seria a minha resposta por esse momento. Marcos, você que não está tão elegante, mas eu sei que vai estar no próximo episódio. Qual que é a sua sugestão para te ajudar aí a Letícia e o time dela a ter uma resposta mais eficaz no sentido de mais ágil? Porque eu acho que nos dois, ela falou, teve um caso ali de 2 meses que no fim das contas resolveu. Pô, mas ficou 2 meses tomando porrada. Dependendo do ataque, em 2 minutos você tá fora do jogo. Acabou. Fim, game over, né? E, então, qual é a sua recomendação aí pra Letícia? Cara, eu concordo boa parte com o que o Benhur falou. Praticamente tudo ali. Uma coisa que eu acho que é válido também, que o time de AppSec tem que ter isso na mão, é realmente você ter ali a modelagem de ameaça. Acho que isso vai ajudar e muito o pessoal de resposta a incidentes. Você já ter ali, já saber pelo menos ali o que pode acontecer possivelmente, algo que o Benhur já falou, né? Não é novidade nenhuma. Mas acho que você ter o diagrama ali, você ter tudo separado de uma maneira organizada, que não adianta você ter isso aí perdido em uma pasta qualquer do SharePoint. Então, você ter isso organizado, saber onde está, você ter a modelagem tanto da arquitetura total como separada por módulos ajuda muito. Então, acho que, na minha visão, ter essa parte de modelagem da arquitetura do sistema é algo que vai ajudar muito. Eu não sofri tantos incidentes quanto o Benhur, a Letícia e você. Então, acho que, na minha visão, acho que ter mais isso, acho que já poderia ajudar. Fora o log e tudo mais que o Benhur já falou, né? O seu maior incidente foi estar longe de mim. Nossa, essa é pra tocar corações, né? Antes de ir pra próxima pergunta aí pra Letícia, um comentário acho que seria, cara, para ajudar nesse contexto aí todo, eu vejo o Dev discutindo umas paradas. A gente já falou isso nos episódios, né? A galera discutindo umas paradas mirabolantes, se o Visual Studio Code tem que ser dark ou branco. Tipo, vai pra bosta, cara, vai pra merda, vai, sabe? Mas enfim, pega a porra do README. Vocês não gostam de ficar decorando o código? Pega o README lá de cada repositório, bota a informação lá, o log tá nesse servidor, nesse endereço, tá aqui. E no seu mesmo Markdown lá, faz um diagramazinho ali da bolinha chamando bolinha, caixinha chamando caixinha. Coloca ali listas de operações mais críticas do fluxo do processo. Acabou, no README. Quer fazer mais bonitinho? Cria um security.md e coloca algumas informações ali, no próprio repositório do código. Obviamente, né? O acesso ao repositório aos times internos e tal. Acabou, porque aí o cara vai ter responder um incidente, ele vai direto no repositório do código, ele já bate o olho, não precisa de uma página de documentação, parecendo uma bíblia também, o cara vai gastar 2 meses lento para poder entender, mas o cara bate o olho, opa, os logs da aplicação estão nesse servidor, tem esse log, ó, essa operação são críticas, a aplicação existe pro negócio, para isso e para aquilo. Cara, acabou, assim, meia hora de trampo você faz uma parada dessa, obviamente, né, desde que você tenha o conhecimento dessas informações. E assim, o valor é absurdo do outro lado. Porque do outro lado, quando tiver uma crise, que normalmente o time de resposta a incidente vive em crise, né? Não existencial, mas em crise literalmente de profissional, né? Do trabalho, enfim. Então a ideia às vezes existencial. Mas não nesse contexto, né? Porque às vezes assim, eles precisam literalmente de agilidade, né? Então quanto mais rápida a informação, né, mais rápido o acesso aos dados que eles precisam, mais fácil e mais ágil a ideia que seja a própria resposta a incidentes. E aí eu queria ir para o próximo tópico com a Letícia, que é o seguinte. Isso faz diferença, Letícia? Tipo, que nem você falou, né? Dependendo do incidente, você tem mais tempo ou menos tempo para responder. Você tem as fases lá, né? Identificação, contenção, remediação, lições aprendidas, aquela coisa toda. Até a fase de contenção, eu acho que é o momento mais crítico. Você precisa entender o que está acontecendo e parar o ataque. De certo modo, parar o ataque, né? Então, esse tempo de resposta, ele é muito crítico. E aí,
o que você sente mais falta de informação? Porque o log, ele talvez seja muito essencial, mas às vezes, como a gente falou, às vezes eu preciso saber quem é o dono da aplicação, para me falar uma coisa ou outra, quem é o responsável e tal. O que você acha que é mais crítico, que talvez tenha mais valor para você nesse momento? É a gente saber de como é que a aplicação funciona em si, né? Porque, até assim, alguns casos raros, né? A gente consegue entender melhor quando o cliente ele traz para gente algum diagrama, algum fluxo da aplicação, o que ela faz. Então, assim, para a gente entender como a aplicação funciona, onde que ela está hospedada, qual é o banco que utiliza, da onde que sai isso, de onde que vem e tal, a gente consegue já saber quais perguntas que a gente pode fazer e onde que a gente pode procurar. Então, por exemplo, a primeira aplicação está rodando na AWS. Então, beleza. Então, se ela está na AWS, então talvez possa ser que tenha algum log da AWS que nos ajude, já que se a aplicação não tem log em si. Então, a gente já sabe que ela está dentro da AWS. O banco de dados é tal. Então, beleza. Então, a gente já sabe quais caminhos que a gente pode seguir para tentar entender. E ter também um fluxo do usuário mesmo, né? Então, beleza. O que o usuário faz quando ele abriu o site da sua aplicação? O que ele faz? Assim, do começo mais simples de tudo. Tipo, de apertar no botão de login e digitar usuário e senha, vai ser gerado um token para ele vai autenticar, esse token ele expira, ele não expira, o usuário ele fica logado por um tempo, não fica, ele é desconectado automaticamente, ou ele só é desconectado quando ele fecha, não, ele mantém a sessão, então beleza, então a gente já sabe que se alguém que entrou na aplicação por uma credencial vazada, ela vai ter ali uma possível persistência porque a sessão não reseta, reseta o token de todo mundo. Vamos aí. Não sei onde reseta o token. Aí a gente fica tipo, meu Deus. Beleza. Reseta o token de todo mundo. Aí a gente já corta uma possível persistência do atacante. Então, tá. Agora, uma vez que ele acessa a tela da aplicação, o que ele pode fazer? Ele pode, sei lá, gerar um boleto. Então, beleza. Qual é a comunicação? Quem vai? Então, essas informações, já ter isso pronto, que é um luxo, né? Um artigo de luxo, mas que a gente acaba entendendo de tão, assim, como é que funcionam as coisas, já ajuda muito na hora da gente saber quais perguntas a gente faz quando a gente tá entrando numa sala de guerra e tentando entender o incidente, né? E assim, às vezes até questão simples, né? Já ajuda a gente, porque a gente já teve casos, por exemplo, que a aplicação estava com uma API que ela estava vulnerável. Agora eu não lembro exatamente o que, mas eu sei que essa API ela estava fazendo com que o atacante ele conseguisse puxar informações dos clientes e com isso gerar tipo nome, endereço, preço que a pessoa pagava no serviço e tal, e gerava cobranças falsas, né, com a informação vazada. Então assim, então a única coisa que ele pegava era informações como se ele fosse uma aplicação consultando dados de uma aplicação principal e com isso ele já pegava essas informações. Então vão ter casos, inclusive, que a etapa que às vezes para a gente conseguir solucionar o incidente, a gente precisa de um teste, de certa forma, na aplicação, porque a aplicação às vezes não tem informação nenhuma e às vezes a gente precisa fazer um pen teste para conseguir entender se a nossa hipótese realmente foi válida e se realmente foi aquilo ali que aconteceu no incidente. Então, assim, às vezes a situação é tão tensa e crítica que não basta só você nos dar informação, a gente tem que talvez reproduzir o caminho do atacante para tentar entender o que aconteceu. Chega a doer na alma essas coisas, né, cara? Mas vamos lá. Interessante esses pontos, porque eu fico pensando aqui também, às vezes, um cenário onde, por exemplo, não é necessariamente o time de desenvolvimento, né, alimentar os outros times de como é a aplicação, como funciona e tudo mais,
mas literalmente de você ter o acesso a isso de uma forma fácil, porque às vezes está tudo documentado. Só que aí você, pô, eu já tive casos de eu não ter acesso à documentação, eu tinha que pedir permissão, aí alguém tinha que aprovar, tinha que abrir o ticket para aprovar o acesso à página que tinha documentação. Tipo, aí você não tinha acesso aos logs, você tinha que abrir um ticket para ter acesso ao log. Então virou umas 2 semanas só de abrir ticket para ter acesso às coisas. Estavam lá as coisas, mas até os processos são meio morosos nesse contexto, assim. Quando é crise, né? Então precisa responder rápido, é importante a pessoa ter essa visibilidade, que a ideia desse episódio é justamente isso, né? Mostrar essa dificuldade do dia a dia e como que a gente pode facilitar, né? Porque a ideia é que a gente torne esses processos mais fáceis e escaláveis, né? E aí, ô Marcos, o que você acha desse contexto de... Porque o dev, cara, o dev é o dev, né? A gente já sabe, já vai martelando aí o Dev May Cry de hoje, porque o dev, ele é um verde difícil. Eu já tive casos do cara falar assim pra mim, isso é real, mano. O cara falou assim pra mim, ó. Se estão atacando, eles conseguiram atacar de alguma forma. Então eles conseguiram acesso ao sistema, aquela coisa toda. Então você também consegue descobrir onde tá o log, descobrir onde tá o... Eu falei, mas não, Renato, você não tá me falando um negócio desse, né? A lógica é boa, é A infalível. lógica é boa, é sensacional. Mas eu fiquei pensando, imagina se eu sou Não é paciente, tu, eu chego no Racudão hospital... aí? Faz teus hacks aí. Cara, é sensacional. Eu imagino chegar no hospital e o médico falar, ué, eu aprendi a ser médico? Aprende aí também, você se cura sozinho. Mas enfim, o que você acha, Marcos? O que você acha desse contexto de o seguinte? O time de resposta a incidentes, e aí agora vamos inverter o papel. Já tem um monte de incidentes, certo? Um monte de histórico, um monte de coisa que já aconteceu, ou seja, ameaças reais. O que você acha do time de modelagem de ameaças, por exemplo? Já aí, Marcos comenta, depois já o Benhur na sequência. Modelagem de ameaça, próprio time de arquitetura e desenvolvimento, ser também alimentado por esses incidentes históricos para as próximas modelagens de ameaças. Modelagem de ameaça, a gente fala que é a possibilidade de algo acontecer. Nesse contexto, não é mais a possibilidade de algo acontecer. Já está acontecendo, já aconteceu. Né? Isso já vira baseline, porque a gente já está tendo esses ataques. Né? Como é que você enxerga esse processo aí? Eu acho que o processo de modelagem é algo constante, não é algo estático. Já começa por aí. Então, se você tem uma modelagem de 10 anos atrás, ela não vale de nada hoje em dia. É algo que você tem que estar sempre atualizando e sempre colocando ali novos vetores, novas mitigações, estudando como que está, junto com o pessoal de Threat Hunt ali, quais são os novos ataques que estão surgindo, bibliotecas que você usa que podem estar sofrendo ali vulnerabilidades por desatualização, atualizações novas de sistema, framework, etc. Então, já começa por aí. Se o cara não tem uma modelagem que está sendo atualizada constantemente, o risco dele tá lá em cima, e sem contar que o incidente vai acontecer, ele não tem a menor noção do que está acontecendo, né? Então, na minha visão, começa por aí. E Benhur, o que você acha desse contexto de retroalimentar com incidentes históricos, né? Retroalimentar as modelagens e os times de desenvolvimento? Eu só não acho valioso como deveria ser obrigatório. Porque não tem nada melhor que você fazer uma modelagem de ameaça e colocar assim, ó. Pessoal, eu acho muito interessante a gente colocar o duplo fator de autenticação aqui. Porque 6 meses atrás, entendeu? Cara, não tem argumento mais fácil de você olhar. Não é o tipo assim, ó. Porque eu escutei falar? Não. Esse aqui era o link do ticket, tá? Vocês querem ver o que aconteceu? Tá aqui o link do Gira. Entendeu? Foi isso que o pessoal fez. Então, assim, ó. Eu tô falando pra vocês aqui de boa, pra gente ver o que dá pra fazer. Ou a gente pode arriscar perder os 2 meses trabalhando no final de semana, que nem já aconteceu no período passado. Entende? Então, tempos de incidentes reais, eles, quando a gente pega o caso desse incidente e traz para modelagem de ameaça, a gente está fazendo duas coisas. Primeiro, a gente consegue reforçar a importância daquilo, porque é baseado em fatos reais. E tudo que tu coloca na frente do filme de terror, que tu coloca baseado em fatos reais, isso muda totalmente o jogo. E a segunda questão é que, como foi baseado em um fato, em algo que realmente aconteceu, você transforma aquela ação de modelagem de ameaça em uma ação de aprendizado também. E ela já vem embutida, já vem temperado esse aprendizado com eu realmente estou aprendendo algo real, porque já aconteceu. E não estou aprendendo algo que talvez vá acontecer.
Não, ele já aconteceu no passado e acaba sendo extremamente importante porque já tem evidência, né? Agora, uma coisa que é interessante trazer isso é não só o incidente passado para as novas modelagens de ameaça, o que é totalmente obrigatório. Mas a questão é, quando a gente teve aquele incidente, qual que foi o conhecimento ou a dor ou a experiência que a gente obteve? Que a gente conseguiu embutir aquilo na cultura da empresa? Porque eu vou dar um exemplo. Beleza, a gente gerou log, né? E outra coisa, né? É importante quando gerar log, gerar de uma forma que eles sejam queryáveis, tá? Ponto. Aquele Queryáveis. texto Queryáveis. né? Porque Boa! aqueles blocos de gigabyte de log não estruturado não ajuda muito ficar no Ctrl F ali, tá? Beleza? Então vamos lá. Agora a questão é, a gente entendeu a necessidade da estrutura, da informação e da evidência sobre as ações? Porque é isso que a gente quis tirar daquele cenário, né? Então, se a gente conseguiu pegar os incidentes e não só pensar nas ações que a gente vai fazer daqui para frente, relacionado a o que eu vou incutir dentro das práticas atuais, mas também se aquilo consegue estar na cultura da empresa a ponto de eu chegar para um time de desenvolvimento e eu dizer, cara, aqui a gente vai precisar de um log de auditoria, porque se o cara fizer isso, a gente tem que traquear essa ação. Eu não tenho que passar os próximos 30 minutos explicando pro cara por que aquilo é importante, entendeu? Já aconteceu, Porque né? senão a gente continua na estaca zero. A única diferença é que a gente teve um argumento a mais agora para conversar. Mas a gente de fato não progrediu. A gente só tem mais evidências, tem mais exemplos para dar. A gente não progrediu. Então a empresa precisa tá evoluindo nessa escala. Entende? Cada vez que eu reduzo a quantidade de tentativa de convencimento sobre uma prática até qual que é a escala zero, né, que a gente quer chegar. Quando eu não preciso convencer, quando eu falo, cara, a escala zero cara, a gente precisa aqui, a gente precisa de um log de auditoria porque precisamos fazer o trace das ações do usuário aqui. O cara fala, pá, verdade, perfeito, e dá um ok. Isso é a escala zero. A gente quer retroagir essa escala, a gente quer estar na escala negativa, que é quando a gente chegar a fazer modelagem de ameaça, o cara já tenha isso. Cara, aqui a gente vai botar um log de Já auditoria, faz, né? entendeu? Exato, entende? Então, se a gente não conseguir medir isso dentro da evolução da empresa depois de um incidente, acho que a gente precisa melhorar o speech interno daí. Só um comentário. Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui na empresa atualmente é pegar vulnerabilidades ou pegar problemas, não são incidentes ainda, mas problemas que aconteceram. Então, a gente está criando webinars para passar para o desenvolvedor o que aquele problema pode causar de pior e como resolver. Agora, por exemplo, eu estou criando um webinar ali sobre int overflow, que é um problema constante que eu tenho aqui com o C e C++. Então a gente está estruturando, criando treinamento, mostrando como que faz, como mitiga, para que isso não venha a ocorrer numa aplicação num cliente, por exemplo. As minhas vinhetinhas estão atrasadas, mas elas saem, fica tranquilo. Pra gente caminhar pro final, Letícia, eu sempre falo pro pessoal, em geral, já falei isso várias vezes aqui no podcast, que o mínimo, se bobear até o ok, ter mais coisa vai ser bom, mas isso é o mínimo e é bem suficiente num log pra gente fazer uma resposta a acidentes. São 5 Ws. Who, what, when, where, why. Isso ajuda, isso aí já ajuda, resolve muita coisa. Tô errado, eu quero saber se eu estou errado esses anos todos ou se eu não tô falando tanta besteira assim. O que você acha? Não, tá certíssimo. Óbvio que quando a gente consegue saber quem fez o que, onde, quando, em qual momento, é o perfeito, né? Mas só de muitas vezes a gente ter qual foi o usuário, né? O que ele fez, qual é a hora que isso aconteceu, né? A hora que teve a operação, a transação, já ajuda, né? Porque
a gente precisa entender, por exemplo, foi alguém que autenticou aqui, ou será que foi alguém que comprometeu uma aplicação terceira que está consumindo esses dados? E aí isso está saindo dessa aplicação terceira, né? Essas coisas assim ajudam muito a nível de log. E não só a nível de log, assim, as pessoas, às vezes, coisas simples que podem ser implementadas, que acredito talvez que até a nova geração de desenvolvedores já saiba, que é você fazer uma validação de input, colocar ali um CAPTCHA para você conseguir fazer alguma autenticação ou algum formulário, colocar ali um CAPTCHA no final, mas tem que ser assim, usa aquele reCAPTCHA do Google, tá ligado? Não faz aquele CAPTCHA que você bota ali o númerozinho, que aquilo ali, né? Enfim, é facilmente burlável. Então, assim, desde o mais simples funciona. Então, a gente pega incidente de estão explorando o meu formulário aqui, a gente vai ver lá o registro do log, tá lá clarinho, alguém tentando usar SS, tá ligado? E fica ali spamando, assim, a gente já vê logo um alerta, a gente e a CAPTCHA já resolve, né? Claro que tem todos os processos, mas um CAPTCHA já resolve. Então, assim, desde do simples, né? A gente executar isso daqui, gente, serve para qualquer cenário de incidente, não só em aplicação, para qualquer outra situação. Você fazer o arroz com feijão bem feito, você já mata muito problema, né? Então, assim, você já ter esses logs que falem, que contem histórias, é o mundo ideal. Ter o registro do que está acontecendo é o mundo ideal. Assim, se não dá, cara, faz o que dá para fazer. O mínimo de informação que você consegue trazer para a gente estruturado já ajuda. E faz o básico bem feito, assim. Se tem recurso, bota que já mitiga boa parte dos problemas. Em segurança não existe solução que vai resolver tudo, mas existem camadas de proteção que a gente consegue ir resolvendo, né? Então, assim, o AF já vai mitigar muita coisa, já vai ajudar. Botou um AF, beleza, qualquer indício mínimo de ataque, se você já tem log desse AF, você já consegue criar alerta, sabe? Beleza, burlaram o AF. Qual é o outro ponto de entrada da tua aplicação? É autenticação. Então, vamos botar proteção nessa autenticação. Beleza, qual que é o outro ponto? Então, você não precisa botar log de tudo, mas bota log pelo menos das partes críticas da sua aplicação. Então, assim, quem acessa o banco, bota ali, então, log do banco. A gente entende, às vezes, que tem questão de custo, né? Você ter muito log também, você tem que armazenar isso, porque não adianta você ter log e não ter onde armazenar. O Marcos sabe muito bem lidar com essa situação de custo de log, né, Marcos? Não, nem me fala, cara. Qual que é a sua recomendação, Marcos, para reduzir os custos de log? Desliga o servidor à noite, né? Desliga o servidor. Não, desliga aí por um bom tempo, que você vai economizar uma boa grana. Liga mês sim, mês não, né? Puta economia, né? Exatamente. Assim, a gente entende também que tem essa questão de custo, né? Em todo lugar tem. Então, assim, vai criando log no que você consegue fazer e aos poucos vai melhorando, sabe? Do ponto de vista de segurança, até hoje, né? Eu tô aí na área. Eu tô na parte de resposta a incidente oficialmente imersa 100% há um pouco mais de um ano, mas eu já, antes de estar sempre imersa em resposta a incidente, eu tava em pentest, só antes, e assim, eu lembro que em pentest a gente tinha coisa básica, às vezes tinha aplicação que era coisa básica, que podia causar um estrago muito grande. Então, assim, na resposta pra gente, o log é o mundo, mas uma vez que a gente consiga ter pelo menos o fluxo da aplicação e contar uma historinha, no mínimo, já vai ser o suficiente pra gente. Então hoje a gente aprendeu sobre logs que contam histórias, queryáveis, esse verbo nem eu conhecia ainda, queryáveis, os logs têm que ser queryáveis. Mas vamos lá, vamos caminhar para o final. Deixa eu rodar minha vinheta favorita aqui, ó. Aí, vai. Você rodar de Devil May Cry. Eu vou até começar o Devil May Cry de hoje. O Devil May Cry de hoje é o seguinte: a gente tem um quadro aqui, Letícia, que é coisas que a gente gostaria de fazer para o Dev chorar. Tá, a minha de hoje é assim: o debug na IDE é via log. Então tudo que acontece gera um arquivo
e aí o debug dele é via arquivo, ele tem que ver um arquivo salvo em algum lugar, não é vários arquivos por data e hora, é um arquivo só que vai dando append ali, então vai ficar um arquivo zudo, no final do dia ele 15 tera de log, o debug dele é isso, e nem sempre ele tem acesso a esse arquivo, porque ele precisa abrir um chamado para pedir acesso, porque só com admin ele vai ter acesso a esse arquivo de log, onde é o debug dele da máquina local dele. Esse seria o meu ambiente perfeito pro Devil May Cry de hoje. Vocês têm algum Devil May Cry pra fazer o Dev chorar hoje? Cara, porque o Dev chorou esses dias. Tinha uma configuração errada, então abri chamado para instalar plugin no VS Code. Boa, hein? Abrir um chamado para instalar o extension ali seria uma boa, hein? O cara fica puto, hein, cara? Os caras vão ficar puto, né? Boa. Letícia, alguma sugestão? Cara, eu acho que essa do abrir chamado para instalar plugin é clássica, cara, porque às vezes até eu passo isso. Muito raro, muito raro, muito raro. Mas acontece, às vezes, tipo, cara, eu preciso instalar tal coisa aqui, a gente tem que ir lá e abrir chamado. Boa, gostou. Penhur. Desse chamado, tem que botar um campo do porquê você quer essa ferramenta e é no mínimo 1000 caracteres. Puta que pariu, hein? Caralho, temperou o bagulho, hein? Puta que pariu. Boa, boa. Boa. Já que você temperou, eu vou temperar a minha também. No log que ele tá debugando, o log de debug dele, não tem todas as informações que ele precisa. Não tem a mensagem de erro, por exemplo. Tem a stack, tem a linha do código, mas não tem a mensagem de erro. Ou seja, ele não sabe o que aconteceu no debug. É isso. Tem que debugar no banco de dados lá. Vai lá no banco de dados, vê o que aconteceu lá. Puta que pariu, que eu debugava via arquivo, porque por exemplo debugou usando o print ln lá, como que era o response.write no ASP. Nossa! Bom, pessoal, o tempo passa, o tempo voa, foi muito bom o episódio de hoje. Já tinha um monte de coisa aqui, o que eu preciso para entrar na área de resposta a incidentes, como é que a Letícia montou o time que ela falou, quero estudar que é para entrar na área, o que eu faço. Muita coisa pra gente discutir num segundo episódio, com certeza. Agradecer a Letícia, últimas mensagens, abraço pra mãe, pro pai, alguma coisa assim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar vindo falar aqui, contribuir um pouco do que a gente tem aí de experiência, todas as aventuras e desventuras que a gente já passou aqui na parte de resposta a incidente. E eu acho que o grande objetivo aqui que a gente fala na área de segurança, é a gente se ajudar, né? A gente conseguir trazer isso como experiência e mostrar a importância, porque do nosso lado aqui a gente vê a importância em muita coisa, mas às vezes quem aprendeu a desenvolver nunca foi ensinado certas coisas, né? E às vezes só vai aprender na vida, na marra, com o chicote estralando. Então a nossa ideia aqui é levar a palavra aqui da parte de segurança e mostrar que às vezes a gente não está sendo só chata, a gente está te ajudando para que você não precise gastar aí, virar a noite resolvendo problema e às vezes colocando emprego, reputação e até mesmo a empresa, porque já tivemos casos de empresas que faliram por conta de incidente. No episódio 2 a gente conta mais detalhes, né? É melhor escutar a gente incomodando do que ter o risco de ter uma incrível experiência buscando posts no LinkedIn naquela aba vagas. Boa, nossa, boa, nem fale bem. Muito boa. E com essa a gente encerra hoje. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, e a Letícia Pereira que participou com a gente hoje. Pessoal, até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, beijo de luz. Abraço. Bem na hora do Benhur ir pra outra reunião, hein? Vá